Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, o pseudônimo, para gozar da mesma proteção dada ao nome, ele deve ser utilizado para atividades lícitas. E aí, Maria, eu retomo a uma questão que eu li logo após o artigo 16, que diz assim, ó, consoante o Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, o sobrenome e o pseudônimo. Essa questão está errada, né? O examinador tentou induzir em erro, porque o pseudônimo ele goza da proteção que dá da mesma proteção dada ao nome quando utilizado ou empregado em atividades lícitas. Mas não consta que a pessoa tem direito ao nome, ao sobrenome, ao prenome e ao pseudônimo no Código Civil. Ok? Isso é uma nuancezinha interessante. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Vide a DIN 4815. Então, teve uma questão do MPT em 2015. A divulgação de escritos de autoria de terceiro para fins comerciais pode ser proibida a requerimento deste, sem prejuízo da indenização cabível. Questão verdadeira. Também teve em 2013, são direitos que circundam o indivíduo durante toda a sua vida, porém, em relação a alguns direitos da personalidade, como os do corpo, a imagem e o direito moral de autor, subsistem efeitos pós-mortem, após a morte, ou mesmo ad eterno, eternamente. Questão verdadeira. Também uma jurisprudência aqui. Aliás, várias. O uso e a divulgação por sociedade empresária de imagem de pessoa física fotografada isoladamente em local público, em meio a cenário destacado, sem nenhuma conotação ofensiva ou vexaminosa, configura dano moral decorrente de violação do direito à imagem por ausência de autorização do titular. Outra, no tocante às pessoas públicas, apesar de o grau de resguardo e de tutela da imagem não ter a mesma extensão daquela conferida aos particulares, já que comprometidos com a publicidade, restará configurado o abuso de direito do uso da imagem quando se constatar a vulneração da intimidade ou de sua vida privada. Outra, independe de prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, súmula 403 do STJ. Outra, a divulgação de fotografia em periódico, impresso ou digital, para ilustrar matéria acerca da manifestação popular de cunho político-ideológico ocorrida em local público, não tem intuito econômico ou comercial, mas tão somente informativo, ainda que se trate de sociedade empresária, não sendo o caso de aplicação da súmula 403 do STJ. Em relação ao direito de imagem, a doutrina, de um modo geral, ela trata a imagem sobre 3 enfoques: imagem atributo, imagem retrato e imagem voz. A imagem atributo é a boa fama, que é aquela imagem atribuída pela comunidade, correspondente às qualificações e à repercussão social inerente ao indivíduo. A imagem retrato é a reprodução corpórea da imagem, a compleição física, é a que se relaciona ao dano estético. E a imagem voz relaciona-se, como o próprio nome diz, à voz, protegendo-se de imitações sem autorização, notadamente imitações jocosas. A voz humana encontra proteção nos direitos da personalidade, seja como direito autônomo ou como parte integrante do direito à imagem ou do direito à identidade. Porque a voz humana, ela entra como, além dela ter
a sua individualização, ela também entra como atributo da imagem. O artigo 20, Maria, que é que ele fala? Ele fala que, salvo autorizadas ou necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, não se pode utilizar da imagem de outrem sem autorização. E aí, o que é que ele diz aqui? Que essa regra do artigo 20, de não poder usar a imagem, ela comporta exatamente as 3 exceções previstas no próprio artigo 20, quais sejam necessária administração da justiça, por exemplo, estampar o nome da pessoa para procurar o condenado. Né? A administração da justiça está fazendo isso, então isso aí não gera dano. Segunda exceção, manutenção da ordem pública, por exemplo, estampar a imagem de criança desaparecida com o intuito de encontrá-la. E, por fim, biografias, que não exigem autorização. E é aí onde entra essa ADI ou ADIM 4815. Porque se for escrever, por exemplo, a biografia do Roberto Carlos, do Silvio Santos, o STF decidiu que, em que pese serem personalidades vivas, não precisa da autorização destes, ok? O que é que diz o STJ? É inexigível o consentimento da pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram violados pela publicação, terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio da indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como a publicação de ressalva, de nova edição com correção, de direito de resposta, dentre outras. Só que aqui não é o dano in re ipsa. A pessoa precisa provar que houve a ofensa no que tange ao seu nome, à sua reputação e por aí vai. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Sobre essa questão da vida privada, Maria, tem a teoria dos círculos concêntricos na esfera da vida privada, em que é um núcleo duro, que é a intimidade, relacionada à ideologia política, religiosa, sexual, e o sigilo, que se relaciona aos dados pessoais, como identidade, CPF. O que é que a doutrina que eu aprendi diz assim? Por essa teoria dos círculos concêntricos, a vida privada ela seria o maior, aí dentro dela estaria a questão dos sigilos, e o sigilo abrangeria, inclusive, a intimidade, por isso que é teoria dos círculos concêntricos. Então, o indivíduo deve ter sua intimidade protegida, competindo a ele escolher se deseja ou não compartilhá-la com terceiros, ao passo em que a privacidade tem âmbito mais amplo, protegendo o indivíduo de ingerências externas. Aqui é importante destacar que a gente teve uma discussão sobre o direito ao esquecimento e a gente percebe que o STJ concorda que há um direito ao esquecimento e o STF, por fim, falou que não há direito ao esquecimento. Então, jurisprudência do STJ em 2018. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento, ou seja, o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desamonadores à sua honra, vide enunciado 531 da 4ª Jornada de Direito Civil. E aí veio a jurisprudência do STF. O ordenamento jurídico brasileiro não consagra o denominado direito ao esquecimento.
É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Esse julgamento foi em fevereiro de 2021, informativo 1005 do STF. Jurisprudência do STJ. Quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. STJ em 2016, reforçando o direito ao esquecimento. Temos aqui uma questão do MPT de 2013. O atual Código Civil inovou em relação ao diploma civilista anterior ao dedicar um capítulo para tratar dos direitos da personalidade, representando um progresso na legislação brasileira ao disciplinar no âmbito infraconstitucional direitos da personalidade outrora consagrados na Constituição Federal de 88 e enfatizando outros atributos da personalidade, como o direito ao corpo, ao nome e à orientação sexual. Bom, aqui a questão está errada porque não houve essa ênfase da orientação sexual. E, além do mais, a questão tenta aqui dar uma confundida em relação ao movimento da constitucionalização dos direitos civis. Então, a Constituição de 88 é que abraçou direitos individuais e o direito civil passou, então, a ser interpretado conforme a Constituição. Temos aqui uma jurisprudência também. O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou da coletividade, como realidade massificada, não sendo necessária a demonstração de dor, da repulsa, da indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Essa jurisprudência é de 2010. Outra jurisprudência de 2010 é que a imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade, não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou de profissionais que atuem no processo. E aqui temos também que não se exige a prova inequívoca de má-fé da publicação, actual malice, para ensejar a indenização pela ofensa ao nome ou à imagem de alguém. E outra jurisprudência, os pedidos de remoção de conteúdo de natureza ofensiva a direitos da personalidade das páginas de internet, seja por meio de notificação do particular ou de ordem judicial, dependem da localização inequívoca da publicação, URL, Universal Resource Locator, correspondente ao material que se pretende remover. Questão de repercussão geral no STF, jurisprudência de 2015. Na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. A exposição pornográfica não consentida, da qual a pornografia de vingança é uma espécie, constitui uma grave lesão aos direitos da personalidade da pessoa exposta indevidamente, além de configurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser combatida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos é irrelevante para a configuração dos danos morais na hipótese, uma vez que a mulher vítima da pornografia de vingança sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada e, igualmente, sua exposição não autorizada lhe é humilhante e viola flagrantemente seus direitos de personalidade. Maio de 2020, informativo 672 do STJ.
Agressões físicas ou verbais praticadas por adulto contra criança geram dano moral in re ipsa. A conduta de um adulto que pratica agressão verbal ou física contra criança ou adolescente configura elemento caracterizador da espécie de dano moral in re ipsa. E isso aqui eu fiquei pensando no caso do trabalho infantil, né? Se ainda houver algum tipo de assédio, violência à criança, já está aqui, né? Além de tudo, um dano moral in re ipsa. Essa é de 2017, informativo 598 do STJ. E, por fim, o uso não autorizado da imagem de menores de idade gera dano moral in re ipsa. Então, em relação à criança, tanto o uso de imagem quanto a violência verbal caracterizam dano moral independente de comprovação, né? Presumido. Bom, agora a gente vai entrar no capítulo 3 sobre a ausência e reforçando que não é um assunto que cai muito no MPT, né? Assim, eventualmente o empregado pode ser considerado ausente e a empresa fazer uma ação de consignação em pagamento para depositar os direitos trabalhistas, mas para fins de MPT não seria exatamente assim uma grande preocupação. De qualquer forma, a introdução que eu dei no vídeo anterior já está bem ampla, mas mesmo assim a gente lê e deixa aqui registrado os artigos, Seção certo? 1 da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo a pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem cabe administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2. Da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação do bens de ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados: 1. O cônjuge não separado judicialmente. 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. E 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Veja que até agora a gente está falando sempre de provisoriedade quanto à sucessão, tá? Mas essa partilha de bens e o inventário, depois que essa sucessão provisória produzir seu efeito, que são 180 dias depois de publicada na imprensa, ou logo que passa em julgado, aí sim vem a
sucessão, a abertura do testamento. Aí sim, como se o ausente fosse falecido. Exatamente do passo a passo do processo de ausência. Isso mesmo, Maria. Parágrafo 1º. Findo o prazo a que se refere o artigo 26, lembra? 1 ano, se ele não deixou, se não tem o curador, ou 3 anos se o tem. Então, findo o prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juiz competente. Parágrafo 2º. Não havendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á a arrecadação dos bens do ausente na forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão de bens móveis sujeitos à deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Antigamente, assim que eu li a primeira vez desse artigo ainda, né, pela faculdade, na minha santa inocência ficou na minha cabeça. Como é que ele vai transformar um bem móvel num bem imóvel? Mas não é isso. Ele vai imobilizar aquele bem, ou seja, poderá vendê-lo para converter aquilo em dinheiro e ficar guardado. Por quê? Porque são os bens móveis que estejam sujeitos à deterioração. Inclusive, acho que é 83, lá para frente, né? Fala que são bens imóveis os sujeitos à partilha. Né? Isso, exatamente. É exatamente o que a gente chama de imobilizar um bem móvel. Não é que eu vou transformar um computador, que é um bem móvel, numa casa, que é um imóvel. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos respectivos quinhões. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe devam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Artigo 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros,
que o eram àquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3 da sucessão definitiva. Artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se, nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal.